Salve, salve rapaziada do Pitacos do Papo do Fino. Aqui rodada 13 do Cartola. A gente vai analisar uma rodada bem complicadinha, hein, rapaziada. Uma rodada aí com clássicos, com jogos complicados, com provavelmente alguns heróis não esperados. Mas vamos lá. A rodada ela tem no sábado o Grenal. Ela começa no sábado com o Grenal. Aí depois tem um Red Bull Bragantino e Corinthians, que também é um jogo complicado, visto a fase do Corinthians, né? Então é provavelmente um sábado magro de apostas, né? São jogos difíceis de se apostar, onde aparecem alguns heróis improváveis. No domingo, jogo das 4 horas da tarde, talvez a maior barbada da rodada, é o que se espera, né? Curitiba e São Paulo. Fortaleza e Atlético Goianiense também é um jogo que pode ser cheio de apostas, né? Assim como Bahia e Sport do Recife, né? Outros jogos que são suscetíveis de boas apostas. Palmeiras e Ceará é um jogo bom para apostar se o Palmeiras estivesse jogando bem, né? É um outro jogo de sábado. As atuações do Palmeiras têm sido sofríveis, né? Então não é tão fácil apostar no Verdão aí. Botafogo e Fluminense, o clássico do domingo de manhã. Então é um jogo também que contrapõe fases, né? O Fluminense vem de um grande jogo, uma grande vitória. O Botafogo, técnico novo, Bruno Lazzaroni aí na orientação do Botafogo nessa rodada. Flamengo e Atlético do Paraná, o Flamengo ainda com os meninos. Goiás e Santos. O Goiás que tem dado um trabalhinho aí, apesar da lanterna com 3 jogos a menos, né? E Atlético Mineiro e Vasco, que é talvez o grande jogo da rodada. E meio complicado para aposta. A gente tem que analisar muito aí, porque o Atlético está despontando como um dos grandes favoritos ao campeonato, até por jogar só o brasileiro. E o Vasco também, que está se dedicando só ao brasileiro, pode de repente aprontar alguma coisa para a equipe do Sampaoli. Então assim, mesmo esquema, a gente aprontou os times para vocês. Lembrando, as indicações são pontuais, não é para você necessariamente montar o time com base no nosso. Vocês analisam a indicação conforme vocês enxergam, economizando e valorizando o time. Por quê? Porque é um time barato e que valoriza todo mundo com menos de 2 pontos. Então, fizer 2 pontos, você está ganhando um dinheiro. Ah, mas 2 pontos é pouco. Então, por isso que a gente faz 3 grades de escalação. Então, aqui vai o Mano Menezes do Bahia de treinador, João Paulo do Santos no gol. Lembrando, o João Paulo geralmente faz grandes jogos em jogos difíceis. Ele pega o Goiás, é um jogo que ele não costuma pontuar muito bem. Mas o que ele fez contra o Olímpia é barbaridade, né? É que o Olímpia atacou bastante. A gente vai arriscar de Juninho Capixaba na lateral, até porque o jogo é contra o Sport, né? E o Juninho Capixaba vai valorizar com um pouquinho. E o Lucas Piton na outra lateral. O Bragantino é um time que faz muito gol, não adianta contar muito com o saldo de gols, né? Até porque saldo de gols na rodada passada, somente o Atlético Paranaense e o Fluminense levaram. Então, complicado o saldo de gols, né? Na zaga, o Diego do São Paulo e vamos com o Hernando do Bahia, né? Na confiança que o Bahia se mantém o embalo do jogo contra o Botafogo e também de repente saia vitorioso, né? O jogo que não valeu pelo Cartola na semana. No meio campo, Bruno Tubarão, que ele deitou naquela rodada onde ele fez gol, assistência, né? E foi muito mal na anterior, então ele vai valorizar fatalmente. O Gustavo Ferrares, né? Que jogou pouquinho, entrou só no final. E o Andrei do Vasco, que é um bom jogador de meio campo, desarma bastante, chuta muito a gol, né? E vai ter muito trabalho para desarmar, porque vai pegar o Atlético Mineiro. Então o Andrei é uma boa pedida aí para valorizar.
No ataque, o Abel Hernandes, que fez uma péssima partida na rodada passada contra o São Paulo, então perdeu muito ponto. O Pedro, que é o único aí que foi muito mais pela economia do que pela valorização, porque o Pedro, ele precisa fazer uns 2, 3 pontos para valorizar. Lembrando que o jogo dele contra o Palmeiras não contou, certo? Então o gol dele não contou. Então ele está com a pontuação baixa para valorizar. E o Wellington Paulista, que joga com o Atlético Goianiense, costuma beliscar nesses jogos, né? Ele foi mal no jogo anterior, mas está aí buscando essa pontuação para gente. Vamos agora arriscar, mas dessa vez sem esbanjar a cartoleta. É aquela para tentar quebrar a banca, né? O Barbieri, técnico, não faz muita diferença, sempre falo isso. O Barbieri pode surpreender aí de repente o Corinthians. O Red Bull é um time que faz bastante gols, né? A gente vai de Hugo Souza no gol. O goleirão do Flamengo, novo, mostrou contra o Palmeiras que é bom, que é rápido, né? Então vamos apostar nele aí. Nas laterais, vamos apostar no Carlinhos do Fortaleza e no Vina do Palmeiras. O Vina também deixou um gol contra o Bolívar, né? Não que o Ceará seja tão fraco contra o Bolívar, pelo amor de Deus, não estou ofendendo a galera que torce pro Ceará aí. E o Carlinhos é um lateral que apoia bastante, de repente uma assistência, chega. Aí você vai falar, pô, Fortaleza e Atlético Goianiense no mesmo time? Não esqueça, gente, eu tô apontando nomes e não montando um time, certo? Na zaga, o Oliveira chega bem na frente, sobe todo o lance de bola parada, tem um chute bom, fez um golaço já no campeonato. E o Maidana, que é o batedor de pênalti do esporte. Ah, eu indiquei um monte de gente do Bahia. Cada um tem uma opinião. Na minha visão, o jogo vai dar Bahia. Só que o Maidana é o batedor de pênalti do esporte. Se o Hernani não estiver em campo, né? O brocador, quando está em campo, pega a bola e não deixa o Maidana bater. É bom lembrar isso. O meio-campo, a gente vai de Rony do Corinthians, Thiago Maia do Flamengo e Bruno Henrique do Palmeiras. Rony e Thiago Maia muito pelo desarme de jogo. E o Bruno Henrique, que está jogando carregando um saco de cimento de 50 quilos, uma bigorna nas costas, de repente a gente pode apostar num chute de fora da área. Ele começando o jogo, né, diferente do que tem acontecido nos últimos jogos, ele com mais energia, um chute de fora da área de repente, ele pode desequilibrar. E no ataque, o Gilberto, que desencantou sem valer pro Cartola, vai desencantar valendo pro Cartola agora. Pode colocar o Gilberto, que o Gilberto é a aposta certa. O Arthur Gomes, que é um atacante que tem jogado muito bem pelo Santos e tem sido um desafogo pro ataque santista, além do Soteldo e do Marinho. Então tá reduzindo um pouco a dependência deles dois. A bola tem indo bastante pro menino Arthur Gomes. Então, de repente, ele pode produzir alguma coisa legal. E o Alejandro no comando do ataque. Quase matei ele, porque eu estava com ele no time, né? No nosso time do Papo do Fino. O Alejandro, quando perdeu o pênalti. Depois arrumou com uma assistência, mas perdeu um gol horroroso depois. Mas o Alejandro é matador e contra o Corinthians também deve guardar o dele. A fase do Corinthians não está legal, apesar de não ter tomado o gol contra o Atlético. Mas está osso o timão. E para fechar, o time que a gente enxerga como os melhores jogadores a serem escalados. A gente vai de Cuca, que vive grande fase. O Gatito pelo clássico. O Gatito costuma ir bem em clássicos. Então, vale a pena. O Botafogo trocou de treinador. Então, os caras estão um pouquinho mais animados. Eu apostaria, inclusive, numa vitória do Botafogo contra o Fluminense. Pode ver que dessa vez o Nenê não está no time. Nem nenhum dos três, inclusive. As laterais, Abner Vinícius, que apesar de pegar o Flamengo, ele apoia demais, ele chuta gol, ele dá assistência, ele desarma, é um cara que vale a pena. Assim como o Moisés, apesar do Grenal, ele apoia bastante, desarma bastante, então vale a pena escalar, porque eles vão pontuar bem, e mesmo de repente se tomarem gols. O Grenal, na minha visão, vai ser um pouco mais truncado, uma probabilidade de ter menos gols, mas o Flamengo e o Atlético Paranaense devem ter mais gols. Gustavo Gomes, a gente também apostando no saldo, porque de repente o Ceará não aparece,
né? O Palmeiras é bem mais time, está animado, já está classificado na Libertadores, pode tentar se dedicar um pouco agora ao brasileiro. E colocamos junto com ele o Hever, porque o Hever sempre belisca um golzinho, sobe direto, finalização. O Vasco é o time que menos finaliza no campeonato, então de repente pode ter um saldinho de gols aí. Meio campo, pensamos várias vezes, coloca ou não coloca a Arrasca? Coloca ou não coloca a Arrasca? Colocamos. Ele é muito instável, faz brilhantes pontuações, tem que pensar em cartola, né? Brilhantes pontuações e pontuações muito abaixo do que a gente espera, mas a gente acha que vale a pena arriscar o Arrascaeta essa rodada. O Rafael Veiga, porque está embalado e é o meia que vai jogar no Palmeiras que chega à frente, né? Então uma probabilidade boa de fazer gol. E o Thiago Galhardo, que é o teste de fogo dele, apesar de ser artilheiro do campeonato, agora é um Grenal e ele vai ter que brilhar nesse Grenal, mesmo que o Renato Gaúcho poupe a molecada de trás. Quem deve brilhar do outro lado é o PP. Então a aposta gremista para o Grenal é o PP. Então será que vai ser realmente um Grenal de poucos gols? Os treinadores estão pressionados, eles vão se defender mais do que atacar? Será que vale a pena realmente colocar o PP? Mas ele é a arma ofensiva do Grêmio. Se você quiser escalar alguém do Grêmio para fazer gol, é o PP. Ah, mas tem o Diego Souza. O Diego Souza não está numa boa fase. Vale pensar nele? Vale. Mas, né, o Luciano, porque o São Paulo tem um jogo que parece tranquilo, mas vive uma fase muito ruim. Porém, o Luciano vive uma fase iluminada. E ele não tem muito a ver com a eliminação da Libertadores, porque não estava lá para guardar o dele. Então vai descontar no coitadinho do Curitiba. E o Marinho, que a gente não pode deixar de fora, né? Iluminado, fez um gol no meio de semana pela Libertadores, então a gente não pode esquecer do Marinho, porque o Marinho é monstro, o Marinho faz um monte de gol, começar no banco ele vai entrar, vai tomar meia dúzia de falta. Rodada passada ele fez 3,5 pontos só de falta sofrida, né? Então o Marinho ele pontua demais, tá muito caro, né? Mas é difícil deixar de fora. Vocês podem ver que esse time aí custou 160 cartoletas. Nosso time tá tranquilão, tá com 170. O time de arriscar tá 70, a gente economizou, né? E o time barato e para valorizar 69. Então são times tranquilos. Esse para mim tá aqui, a gente enfiou a mão no bolso e gastou pra valer. Agora, vocês sentiram falta e reclamaram que não tinha o peixinho pulando do aquário? Olha ele aí. Pra ter coragem, arriscar um Jorginho de treinador contra o São Paulo, tem que ter coragem, né? Tadeu contra o Marinho, quem sabe é o dia de alguém parar o Marinho. Você pode arriscar pro Tadeu. O Leandro Castan, defesa do Vasco, aí é arriscar demais. Pensar que ele pode fazer ponto de saldo de gol, desarmar, é arriscar bastante. Agora, pra galera corintiana, que é a grande massa, tá aí o Casares. Será que ele vai fazer o ataque do Timão balançar as redes? Vai ajudar o Jô a meter mais gol? É uma aposta. E o Fred? Eu ainda falei, ó, não tem ninguém do Fluminense. De repente a gente coloca o Cone, né? E ele consegue fazer alguma coisa. Então tá aí. Aí estão as nossas dicas para a rodada 13. A gente vai ficando por aqui. Entrem, façam um convite para entrar na Liga Pitacos do Papo do Fino. Quem ganhar pode escrever uma coluna na nossa página no Facebook. Acesse a nossa página no Facebook Papo do Fino. E se inscrevam no canal do YouTube, que tem as nossas dicas. Está chegando aí o Tá na Roça, né? Um programinha que vai ser aí quinzenal, contando histórias aí pelo Brasil e pelo mundo, né? A gente remodelou, ele vai vir diferente para vocês aí. O antigo Tá na Roça da página do Papo do Fino, e a gente está trazendo para vocês as novidades que a gente tem para o restante do ano. Tá ok? Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço para vocês. Tchau.